Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E como eu, no último encontro nosso, falei um pouco aos jovens, vou continuar um pouco mais sobre as questões da juventude. E hoje eu quero falar com vocês ali no livro de Daniel, no capítulo de número 1, o verso de número 4. Na verdade, começa no verso de número 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E aí o verso 4 diz: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. É interessante, o que me chama a atenção aqui é jovens sem nenhum defeito. Isso é muito pesado, né? Como ser um jovem sem nenhum defeito? E quando nós olhamos para os jovens e aí paramos apenas na segunda parte, que é de boa aparência, isso fica mais fácil. Porque nós encontramos na juventude beleza, é fato, né? Quando somos jovens, até eu, que sou muito feio hoje, já fui bonito um dia, quando criancinha, provavelmente. Mas a juventude traz essa ideia de beleza, né? Mas não é esta beleza que eu quero destacar hoje. E não é esta beleza que Deus espera dos jovens. Então, como ser um jovem sem nenhum defeito? Para Nabucodonosor, parece que era com questões externas, que seria boa aparência, conhecimento de ciência, que tivesse competência para tratar assuntos referentes ao palácio, ao reinado. Essa era a ideia de perfeição para Nabucodonosor. Mas para Deus é diferente. O que é ser um jovem sem defeito? Deus espera dos seus jovens a integridade, independentemente da adversidade que eles enfrentam. Ser um jovem sem defeito é um jovem íntegro, que se mantém íntegro, apesar da adversidade. E Daniel foi esse tipo de jovem. Mesmo diante de muitas situações que poderiam seduzi-lo, ele não se entregou, ele manteve a sua integridade. Ele estava ali, apesar das adversidades do exílio, de uma terra nova, de costumes diferentes, costumes sedutores, Daniel se manteve íntegro. Então isso mostra uma das qualidades de um jovem sem defeito. Uma segunda qualidade de um jovem sem defeito é aquele que permanece íntegro, apesar da oportunidade de perder a integridade. Né? Daniel estava numa terra estranha, com um povo estranho, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele foi arrancado das raízes dele e levado para um lugar onde tudo podia ser feito, ou quase tudo podia ser feito. E isso reporta aos nossos jovens nos dias de hoje. Às vezes eles saem da casa dos pais para irem morar fora, e isso é uma oportunidade para eles se esquecerem dos costumes, dos valores. Eles mudam de cidade para trabalhar fora e trocam, têm a oportunidade de frequentar uma outra igreja, de nem ir à igreja. São oportunidades. Vão estudar numa escola onde é tudo liberal, então é uma oportunidade para eles perderem a integridade. E Daniel não perdeu a sua integridade, apesar das oportunidades que ele teve. E por isso eu entendo Daniel, aos olhos de Deus, com esta condição. Então, para Deus também significa dizer que um jovem sem defeito é um jovem que permanece íntegro a Deus, apesar da prosperidade que se tem. Temos visto e ouvido história de muitos jovens que
foram criados na palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, ouvindo da palavra de Deus, andando ali de maneira simples com os seus pais, com a sua família. E que em determinada situação da vida, depois de terminar ou concluir os seus estudos, conseguem um emprego onde ganham rios de dinheiro, ou até antes de concluir os estudos, com o evento da internet hoje, né, que proporciona multimilionários diariamente, estes jovens perderam a sua integridade espiritual. Abandonaram a Cristo, abandonaram a vida na palavra de Deus e se entregaram ao mundo. Então, Daniel também não se entregou, ele não perdeu a sua integridade diante de Deus, mesmo quando prosperou. E então, eu quero chamar você, jovem, para olhar para esta palavra, não com a ideia de conhecimento, de beleza ou qualquer outra coisa, mas pensar em ser um jovem que permanece íntegro a Deus, apesar das adversidades da vida. A pensar em permanecer íntegro a Deus, apesar das oportunidades que o mundo te dá para pecar e abandonar a Deus. A permanecer íntegro a Deus, apesar da prosperidade financeira que o mundo te dê. Você precisa ser um jovem sem defeito. Não a ideia da perfeição que o mundo prega, da perfeição que nós vamos atingir apenas na glória, mas perfeito nestas três características que mantém a principal delas, que é a integridade espiritual, a integridade diante de Deus. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero vocês em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.